Bíblia Sagrada, livro de Apocalipse, capítulo 2. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu o achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar e o teu castiçal, e não te arrependeres, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem não tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto. Diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. É a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta à igreja de Pérgamo. O anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto, diz, aquele que tem a espada aguda entre 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei contra ti. Virei a ti contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, no qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quarta carta, a igreja que está em Tiatira. E o anjo da igreja que está em Tiatira escreve isso e diz: o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente, eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras.
Mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituem e comam dos sacrifícios de idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Eu ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro e regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem espírito, ouça e o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o livro de Apocalipse, capítulo 2.